Bom, vamos em frente. Eu prometi na aula anterior que nós iríamos falar sobre o filho varão. Essa aula, com certeza, vai completar, vai facilitar o seu entendimento da aula anterior, que nós falamos sobre salvação e reino. A gente precisa compreender que todos aqueles que são de reino, eles são filhos maduros. Por quê? Porque Jesus, ele não vai casar com os salvos. As bodas do Cordeiro, preste atenção nisso, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. As bodas do Cordeiro não é o casamento de Jesus com os salvos. As bodas do Cordeiro é o casamento de Jesus com a noiva. E nem todo salvo se tornou noiva. Mas qual é a proposta de Jesus? Qual é o querer de Jesus? Qual é a intenção do coração de Jesus? Qual é o desejo de Jesus? É que todo salvo se torne noiva. E uma noiva, como eu já disse, pressupõe renúncia, fidelidade, lealdade, entrega, amor, compromisso, responsabilidade. Então, todo salvo que alcança esse nível de comprometimento, de renúncia, de responsabilidade, se tornou um salvo maduro. Não é assim, no mesmo raciocínio de seres humanos, uma criança não tem responsabilidade, entrega, renúncia, não tem nada disso. Mas a criança vai crescendo e daqui a pouquinho ela começa a ter as suas responsabilidades, a sua entrega, o seu compromisso, não é assim? Então, salvo menino na fé, salvo que tem comportamento de menino, eles não estão prontos para um casamento. Eles não estão prontos para as bodas do Cordeiro, então eles são ainda meninos. Só os salvos que alcançam a maturidade cristã que estão prontos para o casamento. Todo salvo, preste atenção nisso aqui, todo salvo que no tempo da graça alcança essa maturidade, por que eles passariam pela grande tribulação? Para quê? Para ficar mais maduros, eles já estão maduros. Eles já estão prontos para as bodas do Cordeiro. Então, no primeiro arrebatamento de Mateus 24, 36, estes salvos serão arrebatados, que nós chamamos de arrebatamento secreto. Eles não merecem passar, aí já é meritocracia mesmo, porque reino é meritocracia, não a salvação é graça. Então, eles não merecem passar pela grande tribulação. E é por isso que eles serão salvos da grande tribulação. Aquele que perseverar até o fim será salvo do período da grande tribulação. Você que acompanhou a aula anterior, sabe do que eu estou falando aqui. Então eles serão arrebatados porque eles se encontraram maduros. Vamos dizer assim, imagine uma árvore, eu gosto muito de manga. Aí você vai numa mangueira cheia de mangas, né? Chega lá para novembro, já começa a amadurecer as mangas. Aí você vai, tem lá algumas mangas maduras, aí você vai fazer uma colheita. Aí você colhe o quê? A madura. Vai colher uvas. Tem as verdes e tem as roxinhas. Nós vamos colher as roxinhas. Então Jesus vai fazer da mesma forma, vai ser o dia da grande colheita. Então ele vai colher no primeiro arrebatamento, antes do período da grande tribulação, o fruto maduro. Os salvos maduros. Estes não passarão pela grande tribulação. E é isso que quer dizer as parábolas. Parte sobe, parte fica. Por isso que eu digo, todas as parábolas estão se falando de reino. Ok? Eu estou fazendo essa introdução para a gente entender um pouco melhor Apocalipse 12. Eu espero que você compreenda. O que está dizendo aqui para nós, João dizendo sobre Apocalipse 12. Vamos lá, vamos entender essa passagem aqui. Vamos ler aqui. Se você puder ler na sua Bíblia, Apocalipse 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Estou até no versículo 5 aqui. Que filho varão é esse? Muitos, por não ter a revelação dos 2 arrebatamentos, por não ter a revelação de salvação e reino, pensam que essa mulher é Maria, até crente, até pastores, pensam que essa mulher é Maria e que esse filho varão é Jesus, mas não é. Não é. Em nome de Jesus, não é. Essa mulher, quem é ela então, pastor? Essa mulher é a igreja na sua totalidade de salvos. Nós vamos entender isso aqui. É a igreja na sua totalidade de salvos, no mundo inteiro. Só que essa igreja, na sua totalidade de salvos, tem dentro dela um filho varão. Lembre-se, toda vez que Jesus usa o singular, toda vez não, né? Mas muitas vezes Jesus usa o singular, mas ele é plural. Por exemplo, o filho varão. Não, são os filhos, é a igreja varão. É a noiva, mas é o total de salvos, noiva. O pecado, os pecados do mundo. A igreja composta de muita gente. Então Jesus ele usa termo, a Bíblia, né, usa termo em singular, mas é pluralizado, porque somos plural. Deus ele não vê um, ele vê o plural, o corpo de Cristo. É um corpo de vários membros, plural. Então o filho varão não é um, é a igreja na sua totalidade madura. Tanto é que quando você olha a palavra varão, lá no Google, você pode buscar lá, você vai encontrar filho maduro. Por isso que eu dei uma introdução falando sobre a maturidade, que Jesus não vai casar com menina, ele vai casar com a noiva madura. Então essa mulher, na sua totalidade, ela está grávida. E ela vai gerar um filho, está gerando um filho, que vai nascer. E observe que o dragão está a ponto de devorar esse filho. Por quê? Porque a maior perseguição do dragão é contra o crente maduro. Se você é alguém que não vive o verdadeiro cristianismo, você não sofre perseguição nenhuma. Você não sofre perseguição no trabalho, em casa, família, você é normalzinho. Mas passa a ser um crente de reino, um crente maduro, um crente comprometido, o diabo começa a trazer perseguições. Tanto é que quando você vai nas regiões de perseguição, é porque lá crente é crente mesmo, irmão. É um outro nível de cristianismo. Então o diabo ele não tem bronca nenhuma com o salvozinho aí que vive menino na fé. Ele não tem bronca nenhuma, a bronca dele vai ser na grande tribulação que vai partir para cima. Mas nesse tempo da graça ele não tem bronca nenhuma, porque ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe que vai ficar. E lá ele pega esses crentes com a perseguição. Agora o crente maduro, o crente comprometido, ele está a ponto de devorar, ele parte para cima, só que ele é derrotado, claro. E é o que o texto diz para nós, olha aqui para a gente entender. Olha só, versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, né? Que está falando dos anjos que caíram com ele, e lançou-as todos sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse o filho. É a ira dele contra os verdadeiros cristãos. Agora o versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. É aqui. Aí muita gente pensa assim, mas se há de reger as nações com vara de ferro, então está falando de Jesus, pastor. Quem vai reger as nações com vara de ferro? Não, é a igreja. É a igreja. Nem todo salvo é a igreja. Mas quem for igreja, quem se tornar filho varão, noiva, filho maduro, estes sim vão reger as nações. Reino, reger, com vara de ferro. Aí, para a gente entender melhor, a gente precisa voltar um pouco, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, diz assim, na carta a Tiatira, diz assim o texto, olha, ao que vencer, veja que está falando na igreja, aos crentes, aos salvos, ele diz assim, ao que vencer e guardar o fim, até o fim, as minhas obras, olha as obras aqui para os salvos,
eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, igreja. E olha agora, e com vara de ferro as regerá. Então veja, o termo aqui, vara de ferro reger nações. O que está dizendo aqui em Apocalipse 12? Deu à luz um filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Então não está falando de Jesus, está falando da igreja madura. Então esse filho varão que está sendo gerado pela igreja na sua totalidade, que é a mulher, vai realmente um dia reger essas nações com vara de ferro, que é o reino, certo? Bom, vamos em frente. Vamos continuar aqui. Olha agora. A mulher, deixa eu ler aqui, deixa eu achar. Ok. Ok, versículo 5. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 dias. Se você pega esse tempo, você vai perceber que esse tempo é aproximadamente os 3 anos e meio, não é exatamente, é aproximadamente o período de 3 anos e meio, que será o período da grande tribulação. Nesse instante, no versículo 6, que inclui, que fala do deserto, é porque agora Israel passa a crer, porém ficou para a grande tribulação, e vai formar a totalidade dos salvos, que inclui Israel. E aí essa mulher, agora essa parte de Israel foge para o deserto. Vai fugir para o deserto, ok? Bom, vamos lá. Ok. E aí continua dizendo. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos, tal, guerrearam e tal. Essa parte não nos interessa muito nesse exato instante. E aí, quando a gente chega aqui no versículo de número 14, diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Está falando ainda de Israel. Quando se fala de deserto, está falando da região desértica de Israel. Ao seu lugar, onde foi sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isto é, ela fugiu para não ser perseguida. Período da grande tribulação. Então a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, olha só, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente, a perseguição do diabo. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca, engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Olha agora o 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos filhos que restaram. Tem tradução que está assim: aos demais filhos da mulher. Então vamos entender isso aqui. A mulher, na sua totalidade, gera o filho varão, está tudo dentro do contexto de salvação e reino, que são os salvos para o reino e os salvos que não vão reinar. Os salvos, filho varão, maduro, noiva, que são de reino, quando acontecer o arrebatamento, eles sobem. Nós vamos achar esse texto aqui. O restante dos filhos da mulher, que são os meros salvos, ficam. E aí acontece esse período de perseguição da grande tribulação aos demais filhos da mulher, como você pode conferir na sua Bíblia, no texto de Apocalipse 12, 17. Bom, voltando um pouco aqui, olha o que diz aqui, no versículo de número 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, foi arrebatado. Então, quem é esse filho que vai ser arrebatado? A gente está falando algumas vezes aqui. É o filho varão, o filho maduro. Então, período para começar a grande tribulação, o filho varão é arrebatado,
os demais filhos da mulher ficam para esse período terrível, que é o período da grande tribulação. E no final da grande tribulação, aí sim, acontece o segundo arrebatamento, que é o arrebatamento que eu já disse de 1 Tessalonicenses 4,13 e também de 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos 50, que ele então recolhe aqueles que ficaram e foram salvos, se converteram no período da grande tribulação, encontra com aqueles que já estão arrebatados, junta-se todos eles nos ares, para quê? Para as bodas do Cordeiro. Aí sim completou a mulher, completou a noiva, e aí vão para o casamento, que são as bodas do Cordeiro. Após o casamento das bodas do Cordeiro, acontece então o tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que é quando toda a igreja agora, toda a noiva agora, vai para o tribunal, para quê? Para que cada um receba o seu galardão, a sua recompensa que fez aqui na terra por meio do corpo. Que recompensa é essa? Eu particularmente, eu creio que serão divisas, posições para o reino. Aí depois Jesus desce com a sua igreja triunfante e vai reinar o milênio. Aí já é um assunto escatológico, não é o nosso momento, que nós vamos falar sobre escatologia também numa outra aula nossa, mas vamos encerrar então essa diferença de salvação e reino, nós vamos parar por aqui. Mas ainda temos muito assunto, que é continuando sobre as diferenças, ok? Vamos lá, mais uma outra diferença agora, mudando um pouquinho até de assunto em relação à salvação e reino, mas que é muito importante nós entendermos, porque está tudo interligado, de certa forma, com a salvação e reino. Eu vou já dizer algo aqui, afirmar alguma coisa aqui, que pode te dar um choque. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Jesus, ele não é o nosso Salvador. Pastor, quem é o nosso Salvador então? Eu quero mostrar para você a diferença de Jesus e de Jesus o Cristo. Porque o nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus o Cristo, que nós chamamos de Jesus Cristo. Jesus por si só, preste atenção nisso aqui, isso vai te ajudar muito. Jesus por si só, ele salvou a humanidade da época. Porque quando ele estava na terra como homem, a multidão seguia ele, cria nele e se convertia. Seguia ele, ficou ótimo, né? O seguia, né? E se convertia. Então a multidão da época foi salva por ele, Jesus. Tanto é que ele disse a alguns, a sua fé te salvou. Então Jesus salvou a humanidade da época. Mas quem nos salvou? Jesus Cristo. Preste atenção, se Jesus ele não subisse à cruz, ele não salvaria nós. Porque o que nos salva não é Jesus, é Cristo. É Jesus o Cristo. Jesus ele teve que subir à cruz para se tornar o nosso Salvador. Porque foi a morte dele que nos salvou, ele morreu a nossa morte. E se ele não tivesse morrido? A prova diz que Satanás, ele não é anti-Jesus. Preste atenção nisso aqui. Satanás nunca foi anti-Jesus. Satanás, ele era pró-Jesus. Quer que eu te provo? Lembra uma vez que Pedro chegou para Jesus e falou assim, não, tenha compaixão de ti mesmo, não morra. Quem estava usando a boca de Pedro? Então, Satanás, ele era pró-Jesus, ele estava querendo que Jesus não morresse. Ele falou assim, não, você precisa ter compaixão de ti mesmo. Para que você vai morrer? Aí Jesus fala o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Na verdade, para o próprio Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, Satanás, ele não é pró-Cristo. Ele é anticristo, mas ele é pró-Jesus. Pastor, o que tem a ver? Isso tem tudo, meu irmão. Porque Satanás, ele é pró-salvo, mas ele não é pró-reino. Satanás, ele não quer que você seja Cristo na vida das pessoas. Satanás, ele quer que você seja alguém que fica na igreja só para suprir as suas próprias necessidades. Ele quer que você tenha a cruz apenas como privilégio. Mas ele não quer que você suba a cruz. Sabe por que Jesus nos salvou? Porque ele subiu a cruz. Ele se tornou o Cristo. Por ele ter se tornado o Cristo, ele nos salvou. Agora, como é que então nós seremos salvadores?
Na verdade, Cristo através de nós. Quando é que Cristo vai salvar através da nossa vida? É quando nós deixarmos de ser meros salvos e passarmos a ser cidadãos do reino. E aí, então, eu deixo de ser apenas Jesus para ser o Cristo na vida de outros. Todo crente maduro é cristão. E cristão é ser Cristo. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Olha agora, tome a sua cruz e siga-me. Todo crente maduro não tem medo da cruz. Todo salvo meia boca, me perdoe a linguagem aqui, todo salvo fraco, todo salvo que não tem compromisso com Deus, ele só quer os benefícios da cruz, mas ele não quer subir a cruz. Ele não quer o compromisso da cruz, a responsabilidade da cruz. E então ele fica vivendo uma vidinha só de salvo. Então Jesus, ele se tornou o nosso Salvador porque ele subiu a cruz, ele se tornou Cristo. E todos nós, quando nós fomos salvos, como eu já falei na primeira aula, nós já fomos abençoados, as nossas carências já foram supridas. Tudo que eu preciso ter, eu já tenho, porque Cristo morreu por mim. Eu não tenho nenhum mais estresse, eu não tenho nenhum mais problema, eu já sou abençoado, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou salvo. Eu não sou salvo para ficar buscando salvação, eu sou salvo para me perder. E muitas vezes nós ficamos como salvos querendo buscar mais salvação. E quando eu digo salvação agora, eu não estou me estendendo à salvação do céu e ir para o céu. Eu estou me estendendo, eu preciso ser salvo no meu emprego, eu preciso ser salvo na minha família, eu preciso ser salvo dessa doença, eu preciso ser salvo de Covid. E a gente fica a vida inteira buscando aquilo que já somos. Romanos 8, versículo 32 diz assim, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? No pé da cruz eu sou salvo para subir nela. Eu tenho tudo porque um Cristo decidiu, um Jesus decidiu ser Cristo por mim. E por isso me salvou. Então eu era fome, mas quando eu cheguei no pé da cruz, a minha fome foi suprida. Para que eu suba agora a cruz, para que a fome de outros seja suprida. Então todo salvo precisa ter a sua cruz, se quiser herdar, se quiser reinar com Cristo. Então agora eu deixo de ser fome na igreja, e eu passo a ser igreja e ser pão. Então eu não sou alguém agora que vai na igreja, eu passo a ser a própria igreja. O Cristo que habita em mim, ele quer manifestar em mim, e assim eu me torno Cristo. Isso é muito revelador, quando você entende que Jesus, ele não é o nosso Salvador. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Jesus, ele teve que se fazer Cristo. Por isso que Satanás não queria que ele morresse. Por isso que Satanás, antes, até em Mateus 4, foi tentando ele para parar o projeto. E é exatamente isso que Satanás tem feito com muitos salvos. Não querem que eles morram. Quando o evangelho não é vida, o evangelho é morte. O evangelho, depois de salvo, não é ser fome, é ser pão, meu irmão. É ser pão na vida dos outros, é servir. Então, por isso que Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, está perdendo a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, está achando a vida. Então, o evangelho para nós salvos não é ser salvo, nós já somos. E eu não sou salvo só no contexto de ir para o céu. Eu sou salvo no contexto de ser uma bênção, ser abençoado. Eu sou salvo em todas as áreas. Eu sou salvo desse Covid. Eu sou salvo de qualquer tipo de maldição. Então a salvação ela é mais completa do que se pensa. E por que Jesus nos livra de todos esses estresses? Porque ele se tornou Cristo por nós. Então tudo aquilo que era para eu pagar, ele pagou. Ele pagou pela minha bênção, minha vitória, o meu milagre, as minhas finanças, a minha salvação da alma. Pagou por tudo, para que eu tenha uma família abençoada. Por tudo, para que eu esteja totalmente isento de mim mesmo e ver que no pé da cruz eu já tenho tudo e falar assim, eu quero algo a mais. E o que é esse algo a mais? Subir a cruz. Então a cruz, entenda, não era para estar vazia. A gente tem mania de pregar,
A cruz está vazia, a cruz está vazia. Sim, ela está vazia de Jesus, mas ela era para estar cheia de nós. Cada um tomando a sua cruz e subindo nela, sendo Cristo na vida das pessoas. Esse é o Evangelho. O Evangelho é eu ser Cristo, isso é cristianismo. É eu ser Cristo na vida daquele que ainda não tem Cristo, que não tem ainda nem a salvação. Sou eu ser pão na vida de quem é fome. Evangelho é cruz, é renúncia, é entrega. Então veja como funciona. Colossenses fala sobre isso. Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a liberdade do reino do Filho do seu amor. Então veja, nós estávamos no império de trevas e fomos transportados para um propósito. Paulo fala também que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Então olha o que Jesus fez com a gente. Ele nos deu vida quando mortos, e aí nos salvou. E agora ele fala assim, me dá a vida. Ele dá e pede. Quando você foi salvo, ele te deu novamente a vida. Você estava morto e eu também. Aí agora você é um salvo, está na igreja, adorando e tal. Ele está dizendo assim, me dá a sua vida. Ele te dá para depois te pedir. E como é que eu dou a minha vida a ele? É quando eu subo a cruz. Por quem? Por ele? Não, por outros. Entenda, querido? Tudo que eu e você fazemos, para Deus, é para os homens. Porque eu e você, nós não temos nada que Deus precise. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Não muda nada. Então, quando eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus, com todo o meu entendimento, alma, força, coração, tudo isso Deus quer traduzir em gente. Você quer ser um adorador de Deus? Ame gente. Você quer ser um apaixonado por Deus? Ame gente. Porque tudo que eu e você fomos chamados para fazer é ser Cristo. Na vida de quem? De gente. Então é um bate-rebate. Não para em Deus, é para gente. Lembra na reunião das nações, Mateus 25? Talvez em outra aula eu possa falar um pouco sobre essa reunião. Mateus 25, 31. Que fala assim, colocou os cordeiros, as ovelhas à sua direita e fala assim, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. E eles perguntam, quando é que nós fizemos isso tudo? Pelo Senhor. Fala assim, não, quando vocês fizestes aos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então, tudo que você faz para Deus, traduz em fazer para a gente. Quando você se torna Cristo, você se torna Cristo na vida das pessoas. Então, o que é o reino? É quando eu me torno Cristo. O que é apenas a salvação? É quando eu usufruo desse Cristo. Por isso que Paulo diz para nós assim, Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança do céu, a esperança da terra. Então nós não fomos chamados apenas para estar no pé da cruz, como salvo. Nós fomos chamados para subir a cruz como Cristo. Nós não fomos chamados para ir ao pé da cruz como fome. Nós fomos chamados para que a nossa fome fosse suprida no pé da cruz, para que nós subíssemos nela como pão, para suprir a fome daqueles que ainda são fome. Então há uma diferença. Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele não foi o nosso Salvador se ele morresse apenas de morte natural. Ele se tornou o nosso Salvador porque ele foi à cruz e subiu à cruz para nos salvar. E aí então ele se tornou o Cristo. E nós só seremos salvadores de outros, ou melhor, Cristo só salvará outros através de nós, se nós formos Cristo. Então todo cristão é um Cristo, pastor. Todo cristão é um Cristo. Todo salvo é um Cristo? Não. Todo um salvo usufrui do que Cristo fez. São os sanguessugas do cristianismo, vamos dizer assim. Mas todo salvo que vive uma vida para Cristo, em Cristo, é Cristo.
Por isso que Jesus falou, assim, aliás, João fala, né? Na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, olha que poderoso isso. Assim como Ele é, nós somos. Pelo menos deveria ser a nossa verdade. Então, se você é um salvo de pé de cruz, meu irmão, o Senhor está te chamando para que você seja um Cristo em cima da cruz. E que você, se necessário for, que você morra por aqueles que ainda nem são salvos. Aí você se torna Cristo na vida das pessoas. Aí você se torna morte para que outros vivam. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Então há uma diferença entre Jesus e Jesus o Cristo. Há uma diferença entre um salvo e um Cristo, um cristão. Ok? Vamos lá, vamos mais uma diferença aqui. Nosso tema é entendendo as diferenças. Vamos em frente. Eu estou tentando colocar na ordem aqui para que a gente, de fato, continue no mesmo assunto. A gente não venha perder aqui o assunto que nós estamos tratando. Bom, vamos falar agora da diferença entre escravo e filho. Escravo é a mesma coisa que empregado. Escravo, na nossa linguagem de escravo, né, não é muito comum a gente entender. Vamos pensar numa linguagem de empregado. Né? Nós não somos empregados de Deus. Nós não fomos chamados para ser empregados de Deus, servo de Deus, como muitos usam esse termo. Não, não. Nós somos filhos que servem. É preciso que mude a nossa mentalidade. Cristo subiu à cruz para me tornar filho, Ele que me reconciliou, para que eu me tornasse filho de Deus. Eu sou reconciliado por Ele. Pastor, por que eu preciso saber isso? Disso? Porque está tudo interligado, querido. Por que tem muita gente que não é Cristo na vida das pessoas? Porque ela fica vivendo uma vida de escravo. Então ela fica em torno de um ciclo vicioso, girando no ciclo vicioso, de buscar a própria bênção, buscar a própria vitória, orar por ela mesma, pagar o preço disso, pagar o preço daquilo, acordar de madrugada interrompendo o sono porque fala que a filha é menor, buscar a minha vitória e tal, e vai para o monte, e vai. Então ela envolve muito tempo da vida dela por ela, buscando se salvar. Então, ela tem uma mentalidade de escravo, porque a mentalidade de escravo é aquela mentalidade que eu trabalho para depois receber. Então a pessoa pensa que ela tem que orar, jejuar, clamar, buscar, subir ao monte, madrugar. Não que a gente não faça nada disso, mas não como escravo, como filho, como relacionamento, e não como meros pedintes, não como mendigo espiritual, mas como filho. Então, essa é a grande sacada do diabo. Eu costumo dizer que Satanás ele não abre igreja, porque se ele abrisse igreja, ele teria que colocar uma placa lá, igreja de Satanás, aí ele estaria falando a verdade. Ele é mentiroso, pai da mentira. Então ele não abre igreja, ele entra na igreja de Cristo e confunde ela. Fala que você não merece a bênção, então você tem que pagar preço. Fala que você quer vitória, vai chorando, geme e chora. Fala que você tem que subir no monte, buscar sua vitória, fazer campanha, buscar sua bênção, buscar seu milagre. Então você fica uma vida inteira no cristianismo vivendo como escravo. E há uma diferença entre escravo e filho. O escravo está preocupado consigo mesmo, porque ele nunca acha que ele é merecedor e ainda tem o entendimento que ele precisa fazer para merecer para ter. Já um filho não, um filho sabe que tudo que o pai tem é dele. Então ele descansa. E quando ele descansa, ele começa a entender que vale muito a pena ser filho. Que é gostoso ser filho. E que ele só trará outros filhos se ele preocupar com os outros. E aí ele sobe a cruz. Ele entende que no pé da cruz ele já tem tudo como filho, então só resta a ele subir a cruz. Então, querido, não adianta você ser alguém salvo se você não tem compreensão que você é filho. Você vai ficar vivendo uma vida de escravo, um mendigo espiritual.
Tem muita gente que confunde a palavra oração. Eu queria até falar dessa diferença de oração e petição. Porque muitas pessoas pensam que orar é pedir. Não, orar é estar com Ele. Orar é estar com o Pai. Ele te ama tanto, Ele tem tudo para você. Você é o amor da vida do Pai. Ele deu o Filho dele de tanto que Ele te amou. E te deu tudo. Então, quando você ora, você não ora para petição, você ora para relação, para intimidade. E quanto mais relacionando com Ele você está e mais íntimo dele você é, mais você sabe que você não precisa orar para pedir. Porque você já tem tudo. Aí você pode dizer, mas Jesus ensinou a pedir, dá-se-vos-á, sim. Ele ensinou a pedir na velha aliança. Jesus, sim, ele andou na velha. Hoje, se Jesus fosse falar sobre esse tema, ele fala assim, você tem tudo que o Pai tem. Quando você for pedir, peça para os outros. Suba a cruz para os outros. Interceda pelos outros, para aqueles que ainda não são filhos. Você é filho, você não é escravo. E muitas vezes, a maioria dos crentes se comporta muito mais como escravo do que como filho. E por isso fica mendigando bênção e mendigando vitória. Paulo, lá aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele fala que todo filho que é menino, é imaturo, ainda que ele seja senhor de tudo, ele é escravo. E é isso que acontece. Muitos, infelizmente, são filhos imaturos. Lembra que falamos na aula anterior sobre a maturidade? Sobre o filho varão? Sobre a vida madura da fé? Falamos isso no vídeo anterior, na nossa aula anterior. E o que de fato acontece é que tem muitos meninos na fé. E Paulo ele fala assim, antes eu era menino, lá em 1 Coríntios 11, eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino, até que um dia eu decidi acabar com as coisas de menino. Porque o reino de Deus pertence às criancinhas e não à meninice. Há uma diferença entre ser criança e ser menino. E não seja menino na fé, porque todo menino na fé é escravo. Ele crê num Deus de depois. Não, eu pago o preço aqui, Deus me dá. Ei, querido, antes que você nascesse, ele já era. Cristo já morreu, já pagou, está consumado, para que você fosse abençoado. Você já é abençoado, Efésios 1:3. Depois você confere os textos. Você já é abençoado. Então, nós somos filhos, nós não somos escravos. Nós clamamos Abba Pai. Então, quando eu paro para orar, eu não paro para ser um pedinte, eu paro para relacionar. E quanto mais eu me relaciono com esse Pai, mais eu sei, mais eu tenho a confirmação no meu espírito e na minha mente, na minha alma, que tudo que Ele tem é meu. Então eu me torno alguém tão desprendido, tão livre, tão sem estresse, tão resolvido, que só me sobra subir à cruz. Por outros. Para ser servo. E aí então eu passo a ser o quê? Um filho que serve. Eu passo a ser de fato um cristão. Eu passo a servir outros, porque eu já tenho tudo que é do meu Pai. Esse é o relacionamento de um filho. Lá em Lucas capítulo 11, a palavra fala sobre, eu vou encerrar com isso aqui, essa aula. A palavra fala sobre um amigo que recebe de viagem um outro amigo, e ele não tinha de comer para dar para esse amigo, aí ele vai na casa de um amigo, bate na porta do amigo, para pedir algo para dar de comer para o outro amigo que chegou de viagem na casa dele. Jesus conta essa parábola. E ele diz que quando esse amigo bate na porta, o amigo dele estava lá dentro da casa, deitado na cama com seus filhos. E aí ele responde lá da cama. Ele fala, eu não posso te atender, porque eu estou com os meus filhos. E aí eu até prego uma mensagem sobre isso. Nós não somos amigos que batemos na porta. Nós somos filhos deitados na cama. Isso é muito forte quando entendido. Então, quando você vai orar,
Acaba com esse negócio de achar que orar é pedir. Quem pede é amigo. Você é mais do que amigo. Ah, mas está muito bom ser amigo de Deus, pastor. Sim, mas relação de amigo se rompe. Relação de pai e filho nunca se rompe. Mesmo o filho pródigo longe continuava sendo filho. Amigo sim bate na porta para pedir. Filho não. Filho deita no lugar de intimidade com o pai. Porque a cama do pai é o lugar mais íntimo da casa, concorda? Seu filho, você que me assiste tem filho, como é a relação do seu filho? Ele tem que ficar te pedindo as coisas? Ele tem que pedir para abrir a geladeira, para entrar dentro de casa, para ir para o quarto, para tomar um banho, para beber uma água, beber um café? Claro que não, é filho. E a gente fica vivendo a vida de escravo. A gente não, graças a Deus já estou livre disso. E você também, em nome de Jesus. Então você pode viver uma vida de filho, deitar no colo do pai, deitar na cama do pai, e usufruir de todos os benefícios de um pai. E você se sente tão livre dessas mazelas do mundo, de tudo que acontece, dessa vida louca do mundo aí, que você então, agora você está disponível para outros, para subir a cruz, para ser Cristo na vida dos outros, porque você não tem nenhum problema, tudo que o pai tem é seu. Você tem uma relação de filho, você não é escravo. Você já entendeu que você é filho não porque você é bom. Você entendeu que você é filho porque Jesus é bom. E Ele morreu por você e reconciliou você com o Pai. Quando você lê Gálatas capítulo 4, Paulo ele vai falando sobre essa mentalidade de escravo, que é uma mentalidade muito comum na igreja hoje. De buscar a bênção, buscar a vitória. E os crentes ficam girando em torno disso a vida inteira na igreja. Então você não vai à igreja para buscar bênção e vitória. Um dia você já foi à cruz para isso. Um dia você foi a Cristo e Ele buscou na cruz tudo por você. Para que você agora suba a cruz e seja Cristo na vida de outros. Então você não é escravo. Você é filho. E você ama tanto esse pai que você quer saber o que interessa a esse pai. E sabe o que interessa a esse pai? Vidas, gente, mais salvos. E então você passa a servir gente, amar gente, ser Cristo na vida das pessoas, que é verdadeiramente o cristianismo, para que outros também se tornem filhos. Você não tem nenhum problema mais, porque o seu pai cuida de tudo. E então agora você se interessa muito mais no problema dos outros do que no seu próprio problema, porque o seu problema alguém interessa por você, e esse alguém é o seu pai. Então há uma enorme diferença entre você viver uma vida de escravo e você viver uma vida de filho. Eu encerro mais essa diferença por aqui, encerro essa aula e fica comigo para a próxima aula que tem um conteúdo muito poderoso, tem umas outras diferenças aí bem bacanas que vai te ajudar muito a compreender tudo que nós temos aprendido, estudado sobre esse tema tão poderoso chamado Nova Aliança. Eu coloquei uma frase aqui, que já estou até postando ela no Facebook, que eu achei uma frase muito poderosa. Eu queria compartilhar antes de encerrar, vou pegar essa frase aqui, eu vou compartilhar ela contigo antes da gente encerrar. Eu achei ela muito poderosa, uma vez compreendida, que está dentro do nosso tema, do que a gente está tratando aqui. E essa frase, ela diz o seguinte: vivo muito mais do meu tempo aprendendo de Deus do que pedindo. Vivo muito mais do meu tempo aprendendo de Deus do que pedindo. Pois o que peço Ele já sabe, mas o que aprendo eu ainda não sabia. Então, querido, essa escola é exatamente para isso, para que você aprenda o que você não sabia. E uma das coisas que você precisa aprender é que você não precisa pedir para Deus. Você apenas se apropria daquilo que já é seu. Quando é que você pede? Quando você pede a favor de outros, daqueles que não é filho como você, ou daqueles que até são filhos, mas não têm a compreensão que são filhos e precisa ser alcançado por essas revelações tão poderosas. Então a intercessão funciona muito bem, mas saiba que você como filho, você apenas se aproprie. Qualquer situação que houver na sua vida, se aproprie e ore sim, mas no sentido de agradecimento. Pai, eu tomo posse como filho. Relacione com o Pai, não com Deus. Então vamos falar sobre isso também numa dessas aulas para frente aí. Te convido para a próxima aula, não deixe de assistir. Deus é sempre bom.